Olá, bom dia, saudações herméticas. Nossa, quanto tempo que eu não venho aqui ver vocês. E até uma coisa que eu queria falar. Como eu estou acumulando muitas funções atualmente, então existem assim períodos, às vezes aí de uma semana, duas, que fica mais difícil de eu vir aqui gravar vídeos para vocês. Mas não os abandonei, nem abandonei o nosso projeto. É só uma questão mesmo, a Sansa estava com saudade de aparecer também, né, Sansa? É só uma questão mesmo de ir organizando essa questão de tempo, tá? Hoje eu vou tratar de um assunto que tem sido, assim, muito recorrente na clínica e acho que as saídas, as alternativas que a gente tem criado junto a alguns clientes na clínica são realmente muito boas, muito eficazes e acho que todos vocês podem aproveitar, né? E de repente, se for o caso, aplicar na própria vida e ter bons resultados, como a gente tem notado na clínica que as pessoas que têm aplicado isso têm tido bons resultados. Para entrar no tema em si, né, do que eu vou falar, eu queria primeiro trazer para vocês uma reflexão que faz parte, acho que, do nosso contexto, né, nosso contexto temporal e cultural, que é uma espécie de tirania da felicidade, ou tirania dos pensamentos. Ei, meu Deus, mas a Sansa tá impossível hoje. Tirania dos bons pensamentos. O que eu quero dizer com tirania dos bons pensamentos ou tirania da felicidade? Parece que atualmente nós somos obrigados a sermos felizes, a não passarmos por momentos de sofrimento, não passarmos por momentos de tristeza. A tristeza ela tem que ser banida, né? Ela tem que ser resignificada logo, com muita urgência. Por quê? Porque temos que ser felizes. Temos que ter pensamentos positivos. Não podemos ter pensamentos derrotistas, medo de futuro, medo de fracasso, perspectivas pessimistas. É claro que do ponto de vista, inclusive, neurológico, né, se a gente for considerar o nosso equilíbrio emocional, se a gente for considerar o nosso equilíbrio do nosso sistema nervoso central, é claro que pensar de uma forma positiva, ver as coisas numa perspectiva mais luminosa, estar, né, nesse estado mais eufórico, mais alegre, é claro, indubitavelmente isso é bom. Mas na medida que isso é imposto como se fosse uma lei, e se eu não estiver nessas condições, eu tô estranha, eu tô à margem da sociedade, na medida que é imposto, que existe essa imposição, isso pode atrapalhar muito as pessoas, pode atrapalhar muito nós mesmos. Por quê? Porque tudo o que gera um excesso de atenção, tudo o que gera um excesso de foco, de direcionamento, gera também um estresse. Então, se eu foco muito nisso, eu tenho que ser feliz, eu tenho que pensar positivo, o meu sistema nervoso fica estressado e ele acaba não conseguindo manter aquele meu propósito, né? Existe, inclusive, assim, falam aí na tal da lei da atração, mas isso é cientificamente provado, existe um limite do quanto a gente bota uma atenção, do quanto a gente foca, de quanto a gente direciona nossos pensamentos, nossa consciência, nossa energia numa coisa. Passou daquele limite, a gente começa a afastar aquela coisa da gente, né? O efeito Zenão. Depois, quem quiser conhecer mais, pode procurar no Google. Quem fala muito bem do efeito Zenão em termos psicológicos é o professor Hélio Couto. Tem inúmeras palestras dele que ele explica bem esse efeito. É um efeito da física quântica que a gente traz e que a gente observa no nosso mundo psíquico, né? Dependendo da quantidade de atenção que eu boto numa coisa, eu acabo afastando aquela coisa de mim, ao invés de atraindo aquela coisa para mim. Eu gero uma tensão, eu gero uma ansiedade, e essa tensão me afasta do meu objetivo. Gente, felicidade seria muito mais saudável, né, nós encararmos a felicidade
como sendo uma consequência, um efeito de coisas, de valores que eu assumo, de posturas que eu assumo, e não um fim em si mesmo. Quer dizer, o objetivo, assim, o objetivo não é ser feliz, não, meu objetivo na vida é ser feliz, não. Meu objetivo na vida é trabalhar com uma coisa que eu gosto, é ajudar o meu próximo, ser uma boa filha, ser uma boa irmã, ser uma boa esposa, ser uma boa profissional. Meu objetivo é salvar a maior quantidade de gatos que existem no mundo que eu puder. Esse é meu mesmo, de vida. Quantos mais eu puder salvar, melhor. E aí, né, uma vez que eu me coloco, me direciono em sentido à realização desses meus objetivos e vou, de certa forma, alcançando ou conquistando um objetivo ou outro, a consequência é ser feliz. E detalhe, não é só se eu alcanço o objetivo, mas o próprio processo de me direcionar a esse objetivo, o meu próprio processo de atuar em sentido daquele negócio, daquele objetivo, daquele propósito, também me gera a sensação de felicidade pelo simples fato de eu estar comprometido com algo que eu me prometi. Então eu assumo um compromisso, uma responsabilidade perante mim mesma, e isso aumenta indubitavelmente também a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Então só isso já gera uma sensação de alegria, uma sensação de prazer que a gente pode começar a traduzir como um tipo de felicidade, né? E de certa forma, esse processo todo de aprendizado é tão rico, e às vezes eu conheço tantas coisas que eu nem estava imaginando que eu pudesse conhecer. Eu recebo tantas coisas do universo que eu nem estava imaginando que eu pudesse receber, que até o efeito surpresa acaba gerando uma sensação de felicidade, né? Então, esse mito, né, de que a gente tem esse objetivo de ser feliz, em contrapartida com esse mito que a gente não pode ter pensamento negativo, que a gente não pode sofrer, que a gente não pode sofrer frustrações, não pode sentir dor, não pode sentir tristeza. Tudo isso acaba gerando um estresse maior em todos nós. E o efeito rebote, que é, ao invés de diminuir a minha ansiedade ou a minha melancolia, a minha depressão, eu aumento a minha ansiedade, a minha melancolia, a minha depressão, na medida que eu me sinto impotente em realizar essas coisas todas e alcançar essa vivência emocional, né? Então, como que a gente faz, né? A primeira coisa, então, é reconhecer que a felicidade é consequência do caminho, né? O caminho, ele tem obstáculos. O caminho, sim, não é fácil para ninguém, não é fácil para nenhuma criatura da natureza. Se você parar para observar, da formiga ao leão na selva, passando pelas árvores, pelos pássaros, a natureza toda luta pela vida, constantemente, né? E o ser humano, por que nós deveríamos ser diferentes disso, né? Nós lutamos, sim, a nossa vida é cheia de batalhas, é cheia de obstáculos, mas a questão não é essa, a questão é estar vivo. E a questão é como eu me posiciono frente a esses obstáculos, frente a essas batalhas, frente a esses desafios, né? O meu posicionamento, a minha postura que vai definir se isso vai me dar prazer e felicidade ou não. Não é exatamente a coisa, entende? Não são as circunstâncias, é o meu tempo interno, é o meu mundo interno, né? É como eu percebo e como eu me posiciono ao que está acontecendo. Existe não é uma lenda, na verdade é uma crença mesmo do povo nórdico, né? Faz parte da mitologia escandinava, da mitologia viking, de que o homem, ele não pode, ou ele não deveria morrer de velhice ou de doença. Um homem deveria morrer em batalha, né?
porque só morrendo em batalha é que ele alcançaria o Valhalla, que é o paraíso viking, né? É onde é o paraíso, é o céu do viking. Então era muito comum os mais velhos, os coronéis, os comandantes ali das ações militares, estimularem os mais jovens antes de uma batalha, assim, ó, no seguinte sentido: vocês vão para o campo de batalha e vocês não foquem o inimigo, vocês não olhem para o inimigo, não olhem quantas armas ele tem, não olhem o número que ele está, não olhem a cara que ele tem, olhe além, olhe para Valhalla, olhe que assim, ganhando ou perdendo, o teu objetivo é chegar em Valhalla, ou nessa batalha ou numa próxima. E na medida que isso era incentivado, e na medida que isso era estimulado, os jovens, eles começavam a fazer esse treinamento mesmo, pessoal, de não ficar focando no obstáculo, mas sim no que eles queriam alcançar. E isso dá uma força, né? Isso dá um propósito, isso dá uma energia extra aí para superar qualquer tipo de barreira de medo e avançar frente ao propósito, né? E eu acho muito bacana a gente usar esse mito como uma metáfora para o que a gente está falando agora, porque, na verdade, nós todos estamos num campo de batalha e o nosso objetivo é Valhalla. Só que para a gente chegar lá, para a gente não deixar o medo travar as nossas ações, a gente não pode ficar olhando muito para os obstáculos, não. Lógico que a gente olha, porque a gente não vai ser suicida, kamikaze. A gente olha para avaliar, mas a gente não foca muita atenção nesses obstáculos, né? A gente foca no objetivo, puxa uma coragem ali, né? E vai com medo mesmo, e faz. Então, o que acontece ao longo de uma batalha? Geralmente a gente se machuca, né? Geralmente a gente se corta, a gente se machuca, a gente apanha. Existe algum problema? Faz parte. A cicatriz faz parte do resultado. A cicatriz faz parte do contexto. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não devemos temer os desapontamentos, as frustrações, as dores, ou pelo menos não deveríamos temer, porque tudo isso nos traz aprendizado, tudo isso nos traz experiência e tudo isso nos coloca mais próximos dos nossos objetivos. E na medida que eu estou mais próxima do meu objetivo, a sensação de realização, de satisfação, de prazer e, portanto, de felicidade é maior. Então, na verdade, é uma questão de mudança de perspectiva. Está nas nossas mãos tornar até o enfrentamento de desafios algo prazeroso, né? E não algo dramático, né? Enfim, e completamente negativo. Para ter pensamentos positivos, Mônica, como eu elimino os pensamentos negativos? Gente, não dá para simplesmente eliminar pensamento negativo. O pensamento negativo é a preocupação, a autocrítica, e isso também faz parte da natureza humana, né? De um ser humano normal, que tem um nível psíquico normal, né? Razoável. Ele vai ter essas questões, né? Nós vamos ter essas questões. Então, não se trata de eliminar, se trata de compreender. Acho que essa é a palavra. Se trata de aceitar. E ainda assim, com essas preocupações, continuar agindo, continuar me posicionando frente à vida e frente ao que se mostra ali na hora. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô enfrentando uma situação, eu tô no meio de um conflito com alguém da minha família, aquilo tá me gerando raiva, aquilo tá me gerando tristeza, aquilo tá me gerando mágoa,
e essas emoções todas acabam perturbando o meu dia a dia. Eu não lido com isso negando que isso existe. Eu lido com isso aceitando que isso existe, compreendendo que isso existe. E na medida que eu aceito, a primeira ação que eu tenho que tomar é nomear. Eu preciso dar nome àquela emoção, àquele pensamento negativo. Na medida que eu dou nome, eu reconheço que ele existe e eu dou para ele uma forma. Então, ao invés de eu ser aquele pensamento e aquela sensação, quando eu nomeio, é como se eu externalizasse isso de mim, que eu tirasse para fora e conseguisse perceber que eu sou maior que aquilo. Aquilo é uma característica, é um ponto da minha vida que eu estou vivendo, mas não sou eu por completo, né? Então, a nomeação cria essa identidade e esse distanciamento. O segundo passo é a aceitação, né? Que eu já estou falando desde o começo. Aceitar que isso faz parte da vida, que isso faz parte do processo de vida de todas as criaturas. Toda a natureza luta, toda a natureza sofre, toda a natureza se frustra e não existe, ou pelo menos não deveria existir, nenhum grande problema com relação a isso. O terceiro passo seria, como que eu vou dizer, na medida que eu exteriorizo a coisa, né, na medida que eu percebo que aquilo é um pensamento, que aquilo é uma emoção e que não me representa por completo, eu de certa forma, eu saio da situação. Tem a ver é um efeito de nomear, tá? Eu nomeio, eu externalizo, na medida que eu externalizo, eu me distancio, eu saio da situação, eu consigo ver a situação numa outra perspectiva. É como jogar xadrez, a gente não olha para uma peça, a gente olha sempre para o tabuleiro todo e para todas as peças, inclusive a do nosso adversário. Então, é mais ou menos esse o sentido, tá? Só para fazer uma analogia. Sair daquele contexto é olhar aquilo de fora. E para olhar aquilo de fora, eu preciso aceitar e eu preciso nomear, certo? E, para concluir, o que eu deveria fazer? Agir, né? Qual deveria ser a minha ação? A minha ação deveria, uma vez que eu externalizei aquele pensamento negativo, aquele sentimento negativo, eu atuo frente àquilo obedecendo a minha escala de valores. Então, assim, eu não preciso necessariamente encontrar uma solução que dê certo. Deixa eu ver se eu consigo me explicar. Mas eu preciso sim encontrar uma solução que faça sentido aos meus valores. Então, por exemplo, se eu tenho um valor de ser honesta, né, a honestidade é um grande valor para mim, como que eu atuo mediante aquele pensamento, mediante aquele sentimento, mediante aquele fato negativo? Eu não atuo pensando em resolver aquilo em si, eu atuo pensando na melhor forma de continuar sendo honesta comigo mesma. Que atuação que eu vou poder ter perante aquilo ali que não vai comprometer esse meu valor da honestidade, entende? Então, assim, o meu objetivo, de novo, né, a questão do objetivo, o meu objetivo é me manter firme ao meu valor. Se aquela ação vai dar certo ou não, não importa. Se eu estiver fiel aos meus valores na minha conduta, para mim, ela já deu certo. Então, assim, esse processo todo, lógico, a gente não consegue fazer da noite pro dia, né? Isso é um treino, mas esse é talvez o melhor caminho da gente entrar num processo mesmo de autoanálise, de autorreflexão e não deixar que as frustrações, os desafios, os obstáculos da vida nos emperrem, nos impeçam de ver o sol todo dia, de avançar, de ter fé, de apostar e de continuar tentando e continuar lutando pelos nossos objetivos e os nossos ideais. Para ficar fácil,
É só você pensar na palavra NASA, tá? Então, N de nomear, A de aceitar, S de sair da situação, né? Lembra da questão do jogo de xadrez? E o A de novo de agir mediante os meus valores. Vamos tentar? Na próxima vez que vier um desafio, na próxima vez que vier uma ideia muito negativa, um pensamento negativo, uma previsão de futuro aí mais negra, vamos tentar aplicar o NASA? Para ver se a gente consegue lidar melhor, lidar de uma forma mais criativa com tudo isso e assim sim, agindo de uma forma mais criativa, nos aproximarmos mais de uma sensação de prazer, de alegria, de satisfação, contentamento, ou seja, de felicidade. Te faço esse desafio, né, e convite para você começar a aplicar a técnica aí NASA na tua vida, tá? Toda vez que você se sentir muito negativo. Desculpa o tamanho do vídeo, né? Mas eu precisava trazer detalhes da situação, do elemento, para poder explicar direitinho para vocês e para a técnica fazer sentido para vocês. Mas assim, era necessário, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais sobre essa questão de renomear, de resignificar esses pensamentos negativos da forma correta, é só me chamar aí no WhatsApp, que está sempre nas descrições do vídeo, ou me perguntar mesmo pelos próprios comentários do vídeo, que na medida do possível eu vou respondendo a todos vocês, tá bom? Beijo grande, bom domingo, até a próxima!